Caríssimos irmãos, nós estamos hoje aqui para viver mais esse encontro, onde nós estamos refletindo sobre aquilo que nós estamos já realizando na paróquia aqui de Pedro do Rio. Esse projeto Pedagogia da Santidade. E esse grande lema que nós estamos escolhendo e queremos viver de verdade. Paróquia de Pedro do Rio, um projeto de santidade, porque nós acreditamos que Deus tem um plano para realizar aqui no meio de nós. Nós não estamos aqui simplesmente para nos encontrarmos e fazermos algumas coisas. Nós cremos que Deus tem um plano de Deus para nós. E hoje nós vamos dar continuidade a essas reflexões que nós estamos fazendo. Lá no início, nós víamos que nós precisamos fazer esse caminho de santidade, uma pedagogia de santidade, onde através de diversas ações, diversas atividades, nós vamos como que aprendendo a viver esse caminho de santidade com Jesus. E não basta termos uma primeira experiência de encontro com o Senhor. É necessário que essa primeira experiência, que precisa ser de fato marcante, ela depois tenha um amadurecimento e tenha uma continuidade. Daí então esse caminho, essa pedagogia de santidade. Acompanhando o documento de Aparecida, no número 278, o que nós vimos? Nós vimos que o documento de Aparecida mostra 5 elementos que são essenciais nessa formação do discípulo de Jesus, que nós poderíamos dizer 5 elementos essenciais nesse caminho de santidade. Nós já refletimos sobre 3 deles. Primeiro, o encontro com Jesus Cristo por meio do primeiro anúncio, o anúncio querigmático. Depois nós vimos que esse encontro com o Senhor vai nos levar para um caminho de conversão diária, de transformação de vida. Depois nós vimos que essa conversão diária, essa transformação de vida contínua, precisa ser sustentada, continuada por uma, digamos, uma experiência de aprofundamento, que o documento chama de discipulado. Agora, o documento de Aparecida, ele vai nos trazer depois, como 4º elemento, a comunhão. E o documento vai dizer: não pode existir vida cristã fora da comunidade. Isso é uma coisa importante. Por quê? Porque nossa vida cristã é uma participação na vida de Deus, da Santíssima Trindade, que é uma comunidade de amor. Então, o encontro com Deus, ele de alguma maneira leva a um encontro com os outros, né? Encontro pessoal com Deus, encontro com os irmãos, são 2 coisas inseparáveis, como o Senhor mesmo vai nos dizer. O maior de todos os mandamentos é amar a Deus, mas depois acompanha outro mandamento, amar o próximo como a si mesmo. O caminho com o Senhor é um caminho com os irmãos, o caminho com os irmãos é um caminho com o Senhor. São 2 realidades, 2 caminhos, 2 encontros que são inseparáveis. E o documento vai dizer como que nós vivemos em comunidade, nas famílias, nas paróquias, nas comunidades de vida consagrada, nas comunidades de base e outras pequenas comunidades e movimentos. Então, aqui no nosso caso, viver em comunidade na paróquia. Paróquia de Pedro do Rio, um projeto de santidade. Precisamos realmente trabalhar, nos lançar na descoberta, na vivência desse caminho. E o documento então vai nos dizer como os primeiros cristãos que se reuniam em comunidade, o discípulo participa na vida da igreja e no encontro com os irmãos, vivendo o amor de Cristo na vida fraterna, solidária. Então aqui o documento ele nos traz diversas realidades que nós precisamos refletir, precisamos integrar nessa nossa vivência cristã, nesse caminho de santidade, e precisamos amadurecer.
Então, encontro com o Senhor. O encontro com o Senhor, ele vai levar a esse encontro com os irmãos. A vida cristã, ela precisa ser marcada pela alegria do encontro com os irmãos. Isso é um fruto muito importante do verdadeiro encontro com Jesus. O verdadeiro encontro com Jesus não me deixa trancado em mim mesmo. O verdadeiro encontro com Jesus me faz perceber a beleza de Deus que está nos outros. E o encontro com o Senhor, ele produz em nós aquela alegria de compartilhar com aqueles que buscam o Senhor a mesma experiência, a mesma busca, o mesmo encontro. A comunidade cristã, ela se realiza, ela vive o seu cotidiano ao redor do Senhor. Jesus é a videira verdadeira, nós somos os ramos. Nos encontramos no Senhor, mas nos encontramos. Então, viver essa experiência de ter a alegria de encontrar os irmãos. Nós temos a alegria de nos encontrar, não simplesmente para fazermos uma coisa qualquer. Podemos nos encontrar para comer um pedaço de pizza juntos, mas será que nós temos a alegria de nos encontrar para vivermos momentos de Deus? Para rezar, partilhar a nossa experiência de Deus, a nossa luta para crescer no caminho do Senhor, os passos que nós estamos dando, compartilhar essas experiências, rezar juntos, pedir a força de Deus, a graça do Senhor. Nós precisamos desses momentos, a alegria de encontrar os irmãos, partilhar a experiência de Deus, o caminho diário. Como é bonito quando a gente pode sentar e dizer: nessa semana, minha oração pessoal, ela foi marcada por uma coisa muito interessante. E a minha experiência ilumina a experiência dos outros. Outro vai dizer: nessa semana aconteceu uma coisa muito diferente, onde eu percebi que Deus estava querendo se aproximar de mim através de uma pessoa pobre. Tantas experiências podem acontecer. Quando nós compartilhamos tudo isso, nos dá uma experiência muito bonita e rica de Deus. A alegria de encontrar, a alegria de compartilhar a experiência de Deus, mas também a alegria do interesse pelo outro. Quando Caim matou Abel, e depois Deus perguntou para Caim: onde está o teu irmão? E Caim vai responder: mas eu sou responsável pelo meu irmão? Essa é a atitude do pecado. Eu não sou responsável por ninguém. Mas a atitude de Deus é: eu sou responsável pelos meus irmãos. Até porque nós somos parte do mesmo corpo. Nós somos um só. Então nós precisamos ter também essa descoberta do interessar-se pelo outro. Interessar-se pelo outro pela amizade, pela oração, pela presença, pela solidariedade. E muitas vezes uma solidariedade muito concreta. Graças a Deus nós já estamos hoje vivendo uma experiência de solidariedade muito bonita, onde a pastoral da caridade conseguiu se estruturar, vai se estruturar cada vez mais na paróquia, e muitas pessoas estão nos ajudando muito, graças a Deus. Isso é uma experiência bonita. Mas há outros passos de solidariedade, onde muitas vezes eu preciso ser solidário com o meu irmão que está caminhando comigo aqui nessa igreja, aqui nessa paróquia. E muitas vezes é uma solidariedade que pode ser muito prática de coisas, mas uma solidariedade de presença, de estar junto do irmão num momento muito difícil de tribulação. Precisamos viver isso. Lá no livro dos Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 2, Atos 2, 42, nós já vemos essa experiência no início da igreja. Lá em Atos 2, 42, e aqui nós estamos logo no dia seguinte após o Pentecostes. Então essa experiência aqui da igreja lá na origem é um modelo sempre para nós. E diz lá Atos 2, 42, todos os fiéis viviam unidos e tinham tudo em comum.
Viviam unidos, tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades, seus bens, dividiam-nos por todos, segundo a necessidade de cada um. Unidos de coração, frequentavam todos os dias, juntos, evidente, o templo. Partiam o pão nas casas, tomavam comida com alegria, singeleza de coração, louvando a Deus e cativando a simpatia de todo o povo. Então, na primeira comunidade cristã, essa comunidade que surge ali de Pentecostes, ela vivia isso, a alegria do encontro com os irmãos. Também em Atos 4, versículo 32, a multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Ninguém dizia que eram suas coisas que possuíam, mas tudo entre eles era comum. Tudo era comum. Não havia entre eles nenhum necessitado, porque todos os que possuíam terras ou casas vendiam-nas e traziam o preço do que tinham vendido e depositavam aos pés dos apóstolos. Então, uma comunidade que tinha essa alegria do encontro, de um sustentar o outro. Um sustentar o outro se for necessário nas coisas materiais. E sempre um sustentar o outro com as coisas espirituais. A minha fidelidade, a minha busca de Deus precisa sustentar o outro. A minha experiência de Deus precisa sustentar o outro. E nós temos que sempre nos lembrar que quando nós temos os grandes momentos, como momentos da Santa Missa, momentos de oração, momentos de retiro, de reflexão, nós temos que lembrar, a minha presença é importante, porque a minha presença, ela vai encorajar o outro. A minha presença encoraja o outro, a minha presença sustenta o outro. A minha presença vai como que lançar o meu irmão para a frente. Nós não podemos esquecer isso. Depois também lá na carta aos Hebreus, no capítulo 10, Hebreus capítulo 10, vai falar também dessa importância do encontro dos irmãos. Hebreus 10, versículo 24. Olhemos uns pelos outros para estímulo à caridade e às boas obras. Olha só que bonito. Olhemos uns pelos outros, ou seja, cuidemos uns dos outros para o estímulo à caridade e às boas obras. Cuidemos uns dos outros para fazermos esse caminho de santidade, para vivermos a pedagogia da santidade. Essa grande ideia do Papa João Paulo II. Vamos cuidar uns dos outros para que nós sejamos esse projeto de santidade aqui na paróquia de Pedro do Rio. Sustentar uns aos outros. E diz ainda, continua, não abandonemos a nossa assembleia, como é costume de alguns, mas admoestemo-nos mutuamente, e tanto mais quando vedes aproximar-se o grande dia. Ou seja, quando nós nos encontramos, quando nós nos frequentamos, nós estamos sustentando uns aos outros, estamos fazendo juntos esse caminho que o Senhor nos convida a fazer. Também ali em João, primeira carta de São João, logo no início da primeira carta de São João, capítulo 1, versículo 1, o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com nossos olhos, o que temos contemplado e nossas mãos têm apalpado no tocante ao verbo da vida. Então, primeiro, essa realidade que aqui São João ele traz. Eles encontraram o Senhor. Eles encontraram o Senhor. Essa realidade é sempre fundamental. Mas depois, o que vimos e ouvimos, vos anunciamos, para que também vós tenhais comunhão conosco. A nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. O encontro com o Senhor, compartilhado, vai levar os irmãos a viver em comunhão. E a comunhão
não é simplesmente uma comunhão humana, não é simplesmente uma simpatia humana. Aqui a comunhão é a comunhão na graça, na mesma experiência de encontro com Deus, em compartilhar a mesma vida de Jesus. E isso nos recorda uma coisa tão importante. Nós nos encontramos, qual é a alegria que nós temos de nos encontrar uns com os outros? A nossa alegria de nos encontrar uns aos outros não está em nós, está na graça de Deus que está em nós. E por isso nós nos encontramos não para vivermos simplesmente simpatia humana, porque isso é natural. Eu me identifico mais com uma pessoa que tem um determinado jeito, um determinado temperamento, uma maneira de pensar. Essas coisas são normais e naturais. Porém, nós não somos chamados a viver só as coisas naturais. Nós somos chamados a viver as coisas sobrenaturais. E nós nos encontramos com verdadeira alegria a partir da experiência de Deus e da graça de Deus que habita em nós. Depois, se nós ainda queremos refletir um pouco sobre essa realidade da comunhão, pegando lá no Evangelho de São Mateus, Mateus capítulo 18, todo esse capítulo 18 é muito bonito. E até outro dia nós fazíamos uma leitura disso em um dos grupos de oração. Mateus capítulo 18, na estrutura do Evangelho de São Mateus, é o discurso comunitário, onde aqui Jesus ele fala de diversas atitudes nessa vida em comunidade. Atitudes que são importantíssimas para nos encontrarmos frutuosamente, para que o nosso encontro uns com os outros seja encontro com Deus e o encontro com Deus seja realmente o encontro uns com os outros. Porque nós não podemos simplesmente vir à missa, estou na missa, acabou, eu vou embora para casa. Não. Nós temos que perceber que nós somos uma comunidade que se encontra, né? Então essas atitudes são importantes. A primeira atitude que Jesus vai dizer logo no início, alguém pergunta quem é o maior no reino dos céus? E aí Jesus diz: se não vos tornardes como criancinhas, não entrareis no reino dos céus. Sem humildade, nós não somos capazes de nos encontrar. Quando nós nos encontramos, nós temos que ter a humildade e a sensatez de perceber que por nós, todos nós somos pecadores, todos nós temos defeitos. Todos nós temos defeitos que incomodam as pessoas, todos nós. Se nós nos encontramos simplesmente por nós mesmos, nós vamos encontrar muitas fraquezas, mas pela humildade nós percebemos que todos nós somos fracos, mas a beleza da graça reveste a todos nós. Humildade no encontro uns com os outros. Depois, no encontro uns com os outros, esse capítulo 18 vai dizer que nós precisamos dar bons exemplos uns aos outros. E aí você tem que ter a certeza de que quando você é fiel no seu caminho com Jesus, quando você vive as coisas do Senhor com fervor, com entusiasmo, com alegria, com perseverança, fortaleza, você está sustentando os seus irmãos. Depois Jesus ainda vai dizer que nós precisamos acolher uns aos outros, sobretudo os mais pequeninos. Acolher uns aos outros, principalmente os mais pequeninos. Depois, nós precisamos ter interesse pelos irmãos que se afastam. Se um irmão fraquejou na fé, de alguma maneira se afastou, sei lá, pelo cansaço, porque esfriou na fé, perdeu o ardor, nós precisamos nos sentir responsáveis por ele e ajudá-lo a recuperar o fervor e retornar, né? Depois, corrigir uns aos outros, perdoar uns aos outros. E em Mateus 18, 19 diz: rezar juntos. Onde 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, aí estou no meio deles.
Esse é um elemento essencial desse caminho com o Senhor. Não podemos viver sozinhos, não podemos ser santos sozinhos. Pedagogia de santidade engloba um caminho com os irmãos, perdoando, tendo paciência, sustentando. Queremos pedir, Senhor Jesus, nos ajude, Senhor, que o Espírito do Senhor nos ilumine, que o Espírito do Senhor nos conduza, que o Espírito do Senhor nos ajude a descobrir a beleza do Senhor que está em cada um dos irmãos. Que o Espírito do Senhor nos dê a alegria de nos encontrarmos. Que o Espírito do Senhor nos dê a graça de vivermos encontros edificantes uns com os outros, para que nós sejamos aqui nessa paróquia um verdadeiro projeto de Deus. Que a paróquia de Pedro do Rio seja realmente esse projeto de santidade. Que Nossa Senhora possa nos abençoar, que Nossa Senhora nos ajude a ser família de Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Amor Divino, rogai por nós. São José, rogai por nós. São Pedro e São João Paulo II, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.